Boa noite, eu sou o professor e geógrafo Fernando Torres. Estou aqui no meu canal Geocast, trazendo mais uma vez para vocês uma pessoa muito especial. Ela é doutora em Relações Internacionais, escritora, pesquisadora sobre assuntos, estudos sobre a paz e resolução dos conflitos pela Universidade de Haifa, em Israel. E atualmente é assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel. Eu estou aqui com a professora Karina Caladrim. Boa noite, professora Karina. Muito obrigado por aceitar o convite do Geocast. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Karina, eu estava vendo a sua biografia e você escreveu um livro sobre a Operação Paz na Galileia. Bom dia, Líbano. Como Israel criou a Operação Paz para a Galileia em 82. Antes de a gente contextualizar o conflito atual, fala um pouquinho desse conflito para a gente, por favor. Claro, e esse conflito tem tudo a ver com o conflito que está acontecendo hoje, né? Porque ele foi a primeira guerra que Israel travou contra um grupo palestino, né? Até então a guerra, essa guerra do Líbano é a guerra de 1982. Então, os conflitos que existiam antes, né, que ocorreram antes de 82, em 48, em 56, em 67, em 73, foram conflitos entre Israel e países árabes. Então, uma liga de estados árabes. Então, Egito, principalmente, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, Sudão. Então, que não era um conflito específico contra grupos palestinos. Em 82, isso muda. Por quê? No final dos anos 70, Israel inicia uma tratativa de acordos de paz com o Egito e com a Jordânia. Com o Egito é bem sucedido, em 79 é assinado o acordo com o Egito, e com a Jordânia ainda vai demorar um pouco, só vai ser assinado em 94, mas já começam as tratativas ali no final dos anos 70. E todo esse cenário do Oriente Médio, que Israel, né, uma narrativa israelense de que Israel seria cercado por inimigos, agora era diferente, já tinha construído um acordo de paz com o Egito e estava construindo com a Jordânia, então o cenário tinha mudado. Do outro lado, a gente tem o movimento palestino. A partir dos anos 60, é fundada a Organização para a Libertação da Palestina, mais especificamente em 64, e a OLP, né, no acrônimo da organização, ela primeiro vai ser estabelecida em Jerusalém, depois, com a Guerra dos 6 Dias, em 67, a OLP vai ser expulsa de Jerusalém, vai se refugiar na Jordânia. Depois, em 1970, vai ser expulsa pela Jordânia também, no episódio chamado Setembro Negro, e vai se refugiar no Líbano. A partir daí, principalmente ali na região sul do Líbano, próximo da fronteira com Israel. Nesse sentido, a OLP vai se fortalecer muito ali naquele território e vai começar a realizar ataques em direção a Israel ali na fronteira norte do país. Israel, então, decide que precisa acabar com a OLP, precisa acabar com o terrorismo da OLP e resolve iniciar uma operação militar, que é a Operação Paz para a Galileia. Então ela começa como uma operação muito restrita, né? Uma operação que era para ser rápida, com duração de 72 horas, que tinha como objetivo expulsar a OLP ali do sul do Líbano e pronto, né? Esse era o objetivo. Só que a operação ela vai mudando os seus objetivos, então ela vai adicionando camadas. Além deste objetivo inicial, o gabinete do primeiro-ministro Menachem Begin, na época, decide que vai também se envolver na guerra civil libanesa. O Líbano, naquele período, estava numa guerra civil, né, uma guerra civil entre libaneses cristãos, os maronitas, e libaneses muçulmanos. Nessa guerra civil, Israel resolve apoiar os maronitas, porque houve um erro ali de interpretação, e isso no meu livro eu escrevo, o livro ele é fruto da minha tese de doutorado, e durante a tese de doutorado eu desenvolvi uma pesquisa documental. Então, eu pude analisar os documentos daquele período de Israel, dos documentos israelenses. E havia muitos relatórios do Mossad, de outros serviços de inteligência, de que os maronitas não necessariamente ficariam ao lado de Israel se ganhasse a guerra. Só que o gabinete ignorou completamente esses relatórios do Mossad e resolveu seguir com a operação da maneira que eles imaginavam que seria o ideal. Ou seja, apoiar os maronitas na guerra civil
e com isso, se os maronitas ganhassem a guerra civil, o Líbano seria um país que teria relações pacíficas com Israel, estabeleceria acordos com Israel, e até hoje o Líbano não reconhece Israel como um Estado. Então, é um contexto bastante... que ali foi uma ilusão mesmo que eles tiveram, de que os maronitas iam ganhar a guerra, não ganharam a guerra, mas se eles ganhassem a guerra, eles iam apoiar Israel no cenário internacional, na região, o que também não tinha nenhum indício de que isso seria verdade. E, por último, também Israel decidiu enfrentar a Síria novamente na Guerra Civil Libanesa. Isso porque o exército sírio estava em solo libanês, uma parte do exército sírio, a um pedido da Liga Árabe. A Liga Árabe tinha pedido para que a Síria intervisse na Guerra Civil para tentar ali forçar um cessar-fogo das partes, porque foi uma guerra muito longa, uma guerra que durou quase 20 anos. Então, foi uma guerra muito difícil e a Síria teve essa função. E Israel resolveu aproveitar que o exército sírio estava em solo libanês para também enfrentar a Síria. Bem, aí entra uma divergência, né? No livro eu escrevo que essa guerra foi o Vietnã israelense, porque Israel não teria atingido todos os seus objetivos, teria sido uma guerra um tanto desastrosa, porque o governo vai cair logo em seguida, em 83, o governo do Menachem Begin é destituído, e aí assume, o governo Menachem Begin foi o primeiro governo de direita em Israel, e aí a esquerda retorna ao poder em 83, então tem uma perda política importante. Israel entra numa crise econômica gigantesca nos anos 80, também muito fruto da guerra, e também vai ser aberta uma comissão de inquérito para julgar o Ariel Sharon, que era ministro da Defesa na época, e que vai ser considerado culpado, responsável pelos massacres de Sabra e Shatila, que foram 2 massacres a 2 vilas palestinas que ficavam na periferia de Beirute, né, capital do Líbano. E esses massacres foram realizados pelos maronitas, dentro do contexto da Guerra Civil, mas que foram apoiados pelos israelenses. Então, assim, os israelenses tinham cercado Beirute e eles permitiram a entrada dos maronitas, sabendo que o massacre poderia acontecer. Então, o Ariel Sharon foi julgado nessa comissão de inquérito, foi condenado, então, até o final da sua vida, ele não pôde mais exercer cargos ligados às Forças Armadas e também ao Ministério da Defesa. Então, gerou, assim, realmente consequências que não eram imaginadas pelo gabinete ali naquele momento que decidiram fazer a guerra, né? Além de tudo isso, tem mais uma consequência. A partir da intervenção israelense na Guerra Civil Libanesa, vai ser criado um novo grupo que vai atuar dentro do Líbano, que existe até hoje, que é o Hezbollah. O Hezbollah vai ser criado nesse contexto da Guerra Civil Libanesa, que é o Hezbollah diferente, né? A Guerra Civil era entre cristãos e muçulmanos. Só que o Líbano, ele tem uma maioria muçulmana de sunitas, mas ele tem uma minoria de xiitas. E essa minoria, ela, naquela época, principalmente, ela estava muito localizada ali no sul do Líbano. Então, onde Israel, principalmente, agiu na operação militar. Eles foram apoiados pelo Irã, naquela época, e essa milícia xiita se tornou o Hezbollah, que é o que a gente conhece hoje como grupo, e que Israel vai enfrentar novamente uma guerra civil, vai enfrentar novamente uma guerra em 2006, que vai ser considerada a segunda guerra do Líbano, né, ou guerra do Líbano de 2006, e que também vai ser muito difícil para Israel. Há discussões se Israel, de fato, foi vitorioso nessa guerra. Ao meu ver, não foi. Eu acho que foi que perdeu a guerra, tanto a de 82, quanto a de 2006. Muitos dizem que Israel teria atingido o objetivo principal de 82, que era expulsar o OLP do Líbano. De fato, a OLP foge do Líbano para a Tunísia e permanece na Tunísia até a assinatura dos acordos de Oslo em 93, que aí a OLP vai se deslocar para Ramala, que é até hoje onde fica a sede da OLP, isso na Cisjordânia, né? Então, nesse contexto, a guerra teve esse objetivo que foi cumprido, mas a que custo, né? Quais foram as consequências disso tudo para Israel? Foram consequências muito grandes, e que levou depois a uma intervenção da ONU, e todo um cenário que prejudicou muito a relação ali na região de Israel, foi visto como uma potência que interviu num conflito externo, que não tinha relação
com Israel em si, com a sua política. Então, foi muito custoso para Israel, foi uma guerra bastante, né? Por isso que eu falo que foi uma guerra desastrosa, né? No livro eu falo assim, porque não é uma questão só dos objetivos não terem sido atingidos, né? Israel também teve consequências, né, políticas, econômicas e também na própria as feridas que deixaram na sociedade, muitos jovens soldados morreram na invasão. Então, tudo isso acaba afetando também a sociedade israelense. Eu te perguntei um pouco sobre a Operação Paz na Galileia, porque eu entendo que essas novas guerras, como se diz, palestinas, elas são guerras assimétricas entre um Estado e um grupo, né? Então, o terrorismo faz parte. O uso do terror, o uso de táticas não convencionais. Eu já escutei você falar em outro programa que não é um Estado, não é uma farda, né? Não é um exército convencional. E qual é essa relação desse Vietnã que Israel viveu no Líbano com a atuação hoje, a partir do dia 7 de outubro, por favor? Perfeito, né? Realmente são guerras assimétricas, né? Então, a partir de 82, todas as guerras que Israel vai travar são guerras assimétricas. Então, são guerras que temos um exército, que é Israel, então um exército, como você falou, fardado, né, que é identificável, que você sabe, né, quem são os soldados, contra grupos que não são exércitos formais. Então, grupos paramilitares, milícias, né? Eu não uso o termo terroristas, tá? O ato é terrorista. Então, o ato... Pode explicar um pouquinho por que você não acha que é grupo terrorista, por favor? Isso, claro. Então, assim, o ato, ele é terrorista. Só que a natureza do grupo não. O grupo ele é político, ele é paramilitar, é um grupo organizado que todos eles são políticos, mas tem alguns que têm braços militares, né? Então atuam como uma milícia paramilitar, que é o caso do Hezbollah, é o caso do Hamas, foi o caso da OLP, isso em 80, até os anos 90, né? Mas em 82, que eu citei agora há pouco. Então, por que eu não falo que o grupo é terrorista? Porque o termo, né? Primeiro, não há um consenso sobre o conceito de terrorismo. Não há um consenso na literatura especializada, não há um consenso nas organizações internacionais, não há um consenso entre os países, né? Então, o que acontece? O uso do termo, ele acaba sendo um uso político. Então, se eu quero desmerecer a ação de um grupo ou de um coletivo de pessoas, às vezes não é nem um grupo organizado, um coletivo de pessoas que estão se manifestando na Avenida Paulista, por exemplo. Se eu quero desmerecer, eu chamo eles de terroristas, né? Então, assim, é por isso que eu não chamo, né, o ato é terrorista. Então, o que diferencia um ato de terrorismo de um ato de violência comum, né? Porque, por exemplo, você cometer um ato de violência nem sempre é terrorismo. Então, um latrocínio, né, roubo seguido de morte, é um terrorismo? Provavelmente não, tá? Provavelmente é um ato de violência, né? Ali uma morte que aconteceu porque uma pessoa foi assaltada, né? Um roubo organizado que levou a um disparo que uma pessoa morreu, é um ato de violência, mas não é terrorismo. Primeiro porque o terrorismo sempre tem um objetivo político, né? Então ele não é utilizado apenas como a violência por si só. Ele tem e não é um objetivo, por exemplo, econômico, ele é um objetivo político. Ele tem um objetivo além da violência por si só, que se utiliza da violência como meio para atingir aquele objetivo político. Segundo, o terrorismo, a vítima, vamos dizer assim, que ela não é o alvo, a vítima que sofre o ataque, que, vamos dizer, morre ou é ferida pelo ataque terrorista, ela não é o principal alvo do terrorismo. O alvo são as pessoas que sabem do ataque, que ficam sabendo, que viram o ataque e vão ficar com medo. Porque o terrorismo é isso, é causar terror, é causar medo, é causar ali uma sensação de impotência, né? Uma sensação de que poderia ter sido eu. Então, quanto mais indiscriminado for o ato, mais ele atinge esse objetivo. Então, por exemplo, quando a gente vê atos, por exemplo, de bombas em metrô, bombas em ônibus, que a gente vê muito, aconteceu muito em Israel, acontece muito na Europa, por exemplo. Por que eles colocam esses artefatos explosivos nesses lugares? Por que num ônibus? Por que no metrô? Porque são locais que muitas pessoas acessam e pessoas comuns. Então, qualquer pessoa poderia ter entrado naquele ônibus. Não tem um alvo específico no sentido de que eu quero só pessoas de tal faixa etária ou pessoa... Não, é indiscriminado mesmo. E o ataque do 7 de outubro do Hamas foi um ataque assim, foi indiscriminado.
Tanto que não só israelenses judeus morreram, não só israelenses morreram, estrangeiros morreram, israelenses árabes morreram, porque foi indiscriminado. Quem passou pela frente foi atingido pelo ataque. E isso causa esse medo, essa sensação de que poderia ter sido qualquer um, poderia ter sido eu. Então, isso é o objetivo do terrorismo. O terrorismo objetivo não é só as pessoas que morrem, são as pessoas que permanecem vivas e que sentem o medo, né? Então, esse é o principal foco do terrorismo. E o terrorismo, ele é muito utilizado, obviamente, por grupos não ligados ao Estado, então exércitos informais, vamos dizer assim, porque ele é barato, ele é fácil de ser realizado no sentido logístico, no sentido qualquer artefato ali, qualquer bomba caseira, você consegue fazer um ataque terrorista, um coquetel molotov, você consegue fazer ataque terrorista, com faca você consegue fazer ataque terrorista. Você não precisa de uma grande estrutura militar para fazer um ataque terrorista. Então é muito utilizado por grupos não ligados ao Estado. Então a gente vê grupos, né, não só falei aqui do Hamas, o Hezbollah, mas você tem Boko Haram, Al-Shabaab, o antigo Daesh, Estado Islâmico, Al-Qaeda, são utilizados por conta dessas características, mas não impede que estados cometam atos de terrorismo. Então, assim, por conta disso que eu não falo, o Estado é terrorista. Não, o Estado ele pode cometer atos de terrorismo, e muitas vezes comete. Mas não é a característica de um grupo, não é a característica de um Estado ou a característica de uma pessoa. Aquele fulano é terrorista. Não, ele pratica atos de terrorismo. Essa não é um consenso na academia, tá? Essa definição que eu estou dando, mas é uma definição que eu utilizo para tentar escapar de armadilhas que o uso político do termo terrorismo pode ocasionar. E é por isso que não há esse consenso, por exemplo, nas organizações internacionais. E aí é por isso que, por exemplo, a ONU não chama o Hamas de terrorista. A ONU reconhece os atos que o Hamas fez, por exemplo, agora no 7 de outubro, como terrorismo, mas não chama o grupo de terrorista. Por quê? Porque isso pode levar a uma depreciação de causas que o grupo possa ter, ou outros grupos, né? Porque aí vira um exemplo, né? Se você fala que o Hamas é terrorista, você tem que encaixar todos os outros grupos também nessa mesma caixa. E, na verdade, às vezes pode ser uma forma de depreciar uma causa ou subjugar uma causa. Então, assim, o ato foi terrorista, isso é sem dúvida. Mas a natureza do grupo eu não defino como terrorista, eu defino como um grupo político que tem ali um braço armado, né? Tem um braço militar, nesse caso. Eu te perguntei isso porque você sabe que nós temos no Brasil uma corrente de direita e uma corrente de esquerda. E acabaram politizando o que era terrorismo ou não era terrorismo. O Brasil deveria ou não falar com Hamas, né? Israel tem um problema sério, que Israel não reconhece o Hamas nem o Hezbollah como partido político, né, ou entidades políticas. Então, eu coaduno com as mesmas ideias suas, né? Eu vejo tudo que você acabou de falar é também a minha opinião, mas eu estou trazendo uma opinião de fora porque eu quis estar a sua opinião. E, assim, o que fez o Hamas conseguir essa complexidade toda e, associada a isso, há algum erro de inteligência por parte de Israel? Perfeito, né? Esse ataque, já é sabido que ele foi planejado com muita antecedência, tá? Dizem aí algumas fontes que mais de um ano eles demoraram para planejar esse ataque. Então, toda essa estratégia, ela foi pensada. Teve um planejamento também para ter uma quantidade de armas ali suficientes, né? Tanto que a gente não pode esquecer que, além do ataque do 7 de outubro, o Hamas continuou lançando mísseis a Israel, né? Diariamente. Isso, assim, ninguém nem imaginava que o Hamas tinha tantos mísseis assim para serem lançados. E lançaram diariamente, né? Agora já temos mais de 2 meses de guerra, quase 3 daqui a pouco, e eles continuam lançando mísseis diariamente, uma grande quantidade de mísseis. Então, tudo isso foi necessário um planejamento muito anterior para que eles tivessem essa reserva, vamos dizer, militar para enfrentar Israel. Isso porque a estratégia do Hamas, isso é importante, né? Por mais foi uma catástrofe o ataque do 7 de outubro, assim, o que aconteceu, foi o maior número de mortos, assim, contando todas as guerras que eu falei aqui, que eu só citei, né, então 48, 56, 67, 73, 82, 2006, contando todas essas guerras que Israel enfrentou, nunca tinham morrido tantos israelenses em um mesmo dia.
não tinham morrido. Então, assim, por isso que, né, foi muito falado, e que não deixa de ser verdade, né, de que foi o maior número de, aí falando só de judeus, né, o maior número de judeus que morreu desde o Holocausto. Então, o ataque foi, assim, realmente horrível. Só que o Hamas, ele sabe que ele não vai conseguir derrotar Israel militarmente, na esfera militar. Porque Israel tem a superioridade militar. Isso é indiscutível. Isso porque Israel tem um exército formal, e ter a formalidade já é um passo superior, entendeu? A qualquer grupo que esteja atuando na clandestinidade. Então, primeiro lugar é isso. Segundo, que Israel tem, por exemplo, poder nuclear. Tem armamento dos mais sofisticados que existem hoje no mercado internacional de armas. Então, assim, Israel tem a superioridade militar, tem pessoas muito bem treinadas, tem um número de soldados, né, comparativamente muito maior. Então, é óbvio que, assim, Israel, se quiser, Israel consegue acabar com a faixa de Gaza inteira, né? Então, o poder militar tem para isso. Então, o Hamas, ele sabe disso. Assim, tudo que eles não são é ingênuos. Eles sabem disso. E com isso, eles têm que operar em outra esfera. Eles têm que ganhar a guerra em outra esfera, que não é a esfera militar. Só que eles usam a esfera militar como esse caminho. E qual que é essa estratégia que eles usam? É a estratégia da propaganda. Essa guerra que a gente vê, por exemplo, de narrativas que acaba entrando até na política brasileira, né, como você falou, da direita, da esquerda do Brasil, que assim, né, falando claro, né, a direita acha que tem que apoiar Israel, a esquerda acha que tem que apoiar a Palestina, que na verdade nem são os palestinos, é o Hamas, né? Então, fica uma questão que isso acontece no mundo inteiro. A gente está vendo nos Estados Unidos, a gente está vendo na Europa, a gente está vendo também nos países ocidentais, além do Brasil. E nesse quadro, é aí que o Hamas ganha. É aí que o Hamas ganha, na opinião pública. Então, para o Hamas, e assim, isso é algo que tem que ser considerado. O Hamas, ele, de verdade, assim, eu falei isso em outras... O Hamas não... Em outras entrevistas eu falei isso. O Hamas não representa a causa palestina. Porque eles não estão se importando com os palestinos. Eles não estão lutando por um Estado palestino. Eles estão lutando pela sua própria causa, que para eles é destruir Israel. E para destruir Israel, militarmente eles não conseguem, mas eles querem destruir pela opinião pública internacional. Então, para eles é bom que Israel faça o que está fazendo. Quanto mais Israel destruir a faixa de Gaza, quanto mais palestinos morrerem, para o Hamas é positivo, porque na comunidade internacional, na opinião pública internacional, com razão, Israel é criticado. Israel vai sofrer pressão, como já está sofrendo, pressões cada vez maiores, né? Porque o que está acontecendo, né, é inadmissível. Só que o Hamas, ele tem que fazer, então, um ataque mais forte, cada vez mais forte, e o 7 de outubro foi isso, para que a reação de Israel seja cada vez mais forte. Então ele precisa disso. E é nessa esfera que o Hamas ganha a guerra. Então, assim, eu não tenho dúvidas que, assim, pode ser que o Hamas, de fato, perca a guerra militarmente. Mas, do ponto de vista da narrativa e do ponto de vista da opinião pública, o Hamas já ganhou essa guerra. O Hamas já ganhou essa guerra desde a terceira semana. Né? É assim, a comunidade internacional estava comovida por Israel ali nos 5 primeiros dias. Depois que Israel começa a atacar, aí muda, a opinião pública muda completamente e agora passa a apoiar, obviamente, tem que apoiar os palestinos, mas acabam apoiando o Hamas de uma certa forma, né, por consequência. E aí, com isso, o Hamas ganha nessa guerra de narrativas, nessa guerra da opinião pública, essa é a estratégia que eles têm. E aí, falando dos erros de inteligência, isso já foi colocado em alguns cenários, né, que tem informações de que o Egito teria avisado Israel com antecedência de que poderia ter um ataque do Hamas, e também foi descrito que algum tempo antes também teve relatórios da inteligência de Israel, não só do Mossad, mas também porque o Mossad é a agência de inteligência, né? Também tem órgãos de inteligência dentro das Forças Armadas. Esses órgãos também teriam informado o gabinete do primeiro-ministro, mas quem toma as decisões, em última instância, é o gabinete do primeiro-ministro. Não são as Forças Armadas, eles são burocracias. Eles obedecem ordens. Então, depende do gabinete do primeiro-ministro dar a ordem do que eles tinham que fazer. E ignoraram completamente. Pouco tempo antes, né, do 7 de outubro, parte dos soldados que eram responsáveis por patrulhar a fronteira com Gaza foram deslocados para a Cisjordânia. Isso porque na Cisjordânia que tem os assentamentos, e parte do governo hoje de Israel, que é um governo de extrema-direita, parte desse governo conseguiu se eleger
por conta do voto dos colonos, dos moradores dos assentamentos. Então, eles têm uma dívida ali política com aqueles colonos. Então, uma das coisas é aumentar a segurança. Então, eles deslocaram parte dos soldados que estavam na fronteira com Gaza para a Cisjordânia, deixando a faixa de Gaza desprotegida, o que permitiu também a ação do Hamas. Então, a minha tese, né, eu não tenho como confirmar com absoluta certeza, mas a minha tese é de que não houve falha de inteligência. Os relatórios foram emitidos não só pelas forças armadas de Israel, mas pelo Egito, então por outros atores regionais. Era sabido que poderia acontecer e foi ignorado pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que deve ser responsabilizado. A gente fala muito da responsabilização internacional de Netanyahu, que deve acontecer, mas também deve ser responsabilizado internamente, né? Por isso que também a popularidade dele tem decaído muito desde o 7 de outubro, porque a população de Israel já entendeu que o Netanyahu é responsável pelo desastre que aconteceu. Sim. Não sei se você sabe, mas o Netanyahu tem uma questão até pessoal contra os árabes. Que um irmão de Netanyahu mais velho morreu, né? Não me engano, foi a Guerra de 73. Agora não foi na operação Entebbe, em Uganda. Muito obrigado. Mas ele tem essa questão aí pessoal, né? E eu acho que o Netanyahu tem feito um pouco o que o Maduro fez agora na Venezuela. Como a popularidade dele estava baixa, ele acabando usando esse ataque, né, da forma mais agressiva possível para ele legitimar o poder de Israel na região. Eu acho que ele faz um pouco isso aí. Deixa eu te fazer outra pergunta, bem rápida. A senhora acredita na entrada do Hezbollah no conflito? De força total, não. Eu acho que vai continuar o que tem acontecido agora. Uma provocação ou outra, lança um míssil na fronteira, um lado de lá, um lado de cá. Eu não acho que vai ter que a gente fala, né, spillover, né, que isso vai contaminar a região e aí mais um ator vai entrar na guerra. Isso porque o Hezbollah, ele tem outras preocupações neste momento, né? O Hezbollah, ele é um partido político de fato no Líbano, ele tem cadeiras no parlamento libanês e ele está envolvido hoje militarmente na guerra da Síria, que é uma guerra, a gente sabe, dura mais aí de 10 anos, já tem 12 anos de guerra, e é uma guerra super delicada e que tem várias forças que atuam, tem apoio também do Irã, também tem influência da Rússia, então é uma guerra com muitos atores e que o Hezbollah está focado nessa guerra. Então adentrar um outro fronte de batalha neste momento, além do que já tem sido feito desses mísseis, eu acho muito difícil, né? Eles obviamente não vão dizer que não vão entrar, eles sempre vão colocar ali a possibilidade de a sua entrada, porque isso também gera ali a ameaça, né? Israel sabe que o Hezbollah é um grupo muito mais duro de se enfrentar do que o Hamas. Isso porque Israel já enfrentou o Hezbollah em 2006, e em 2006 eles não tinham a força que eles têm hoje. Hoje eles estão muito mais fortes do que em 2006. Primeiro por questões, né, eles hoje são um partido político, então eles têm uma formalidade maior dentro do Líbano do que eles tinham em 2006. Segundo que eles têm mais força militar e eles têm mais experiência de guerra, porque eles estão envolvidos na guerra civil síria. Isso já tem quase 10 anos. Então, eles não estão desde o começo, mas já tem quase 10 anos que eles estão envolvidos na Guerra Civil Síria. Então, isso deu uma experiência de guerra para eles que eles não tinham em 2006. Então, se em 2006 já foi difícil para Israel, imagina uma guerra agora. Então, é o pior dos cenários. Para Israel, o pior dos cenários é que o Hezbollah entre, e eu acho que ainda não é o objetivo do Hezbollah. Isso pode mudar, mas neste momento eu ainda não acho que eles vão entrar. Tá bom. Vou fazer uma pergunta para a senhora. Eu perguntei, Isaac Rabin, né, foi talvez o último primeiro-ministro de Israel que tentou a paz de forma mais agressiva, né, faz o acordo de Oslo em 93 com até então Yasser Arafat. E recentemente eu li sobre Yair Lapid, que era da política de Israel, e me parece que esses dois eles focam, né, eles têm uma ideia muito diferente do Benjamin Netanyahu. Existe algum grupo político específico em Israel que possa dar início, ou seja, capaz de conduzir um processo de paz efetivo para a região?
Eu acredito que sim, apesar de ser um grupo já enfraquecido, né? Eu acredito muito na esquerda israelense como um todo, isso tanto judaica quanto não judaica. A gente tem que lembrar que em Israel tem partidos árabes também, que tem representação no parlamento, que inclusive antes desse último governo do Netanyahu fizeram parte do governo, né? No governo que foi do Yair Lapid, inclusive. Eles eram parte do governo, um partido árabe. Então, eu acredito muito nessa esquerda israelense. Eu acredito muito no Yair Lapid, que ele é mais centro-esquerda do que esquerda de fato, principalmente em questões econômicas, mas na questão da paz ele é mais envolvido, né? A gente fala que são os partidos que são pombas, né? A gente divide os partidos na questão de segurança em Israel. Os mais à esquerda são os pombas e os mais à direita são os falcões. Então, os partidos mais pombas seriam o do Yair Lapid, que é o Yesh Atid. Você tem o partido Avodá, que é o Partido Trabalhista de Israel, que era o partido do Yitzhak Rabin, que perdeu muito espaço, a esquerda em Israel perdeu muito espaço, mas que ainda é uma liderança política, eles têm 5 cadeiras no parlamento hoje, é um partido com tradição muito grande na política israelense. Tem o partido Meretz, que é um partido mais à esquerda ainda, é um partido com também uma tradição de processos de paz, né, de tratativas sobre processos de paz também grande, e os partidos árabes, né, existem 3 partidos árabes em Israel, o Hadash, que é como Partido Novo, né, mas nada a ver com o Partido Novo no Brasil. Tem o Hadash, tem o Ta'al e tem o Balad. Então, esses 3 partidos são partidos que, inclusive o Hadash, ele tem, não é só árabe, ele tem judeus também, né, um partido bem mais à esquerda, que é focado na questão dos árabes em Israel, mas também tem judeus que estão no partido. Então, são esses partidos que eu acho que tem hoje no mainstream da política, que eu acho que podem liderar um processo de paz mais duradouro. Também existem movimentos sociais, tá? Existem movimentos sociais em Israel que têm um papel muito importante, como o B'Tselem, que é um movimento social que fala muito, né? Ele é muito crítico ao governo de Netanyahu, sempre emite relatórios sobre os assentamentos, é muito crítico aos assentamentos, pede o fim dos assentamentos. Então, é um movimento muito importante, é um dos mais importantes na sociedade civil israelense. Tem um movimento também chamado Shalom Achav, que é literalmente paz agora, é um movimento muito importante também, sempre lutou, né? Eles têm vamos dizer assim, não é nem um slogan, mas eles têm uma fala que, assim, Israel só vai estar em paz quando existir um Estado palestino. Então, eles sempre atuam dessa forma. E, assim, eu estive em Israel este ano 2 vezes. E até o 7 de outubro, todo sábado aconteciam manifestações contra o governo Netanyahu, né? E eu pude ir em 2 manifestações. Eu fui numa manifestação em Jerusalém e uma manifestação em Tel Aviv. E, assim, foi muito interessante ver como você tinha pessoas de todo quanto é tipo de opinião ideológica, todos ali contra o Netanyahu, mas tinham pessoas mais à direita, mais à esquerda, mas tinham alas, né, com as pessoas com os cartazes e tal, alas de pessoas bem mais à esquerda, e que carregavam cartazes, né, tipo, vidas palestinas importam, tema aqui, que é uma questão importante, né, que é criar o Estado palestino, estabelecer a paz com os palestinos, para que essas questões de segurança não sejam mais o cerne da política israelense, que Israel possa focar em outros temas, possa focar em educação, possa focar em infraestrutura, porque Israel, como qualquer outro país, tem essas questões. Tem questões sobre educação, sobre saúde, infraestrutura, transporte, como qualquer outro país do mundo. E quando foca muito em segurança, foca todo o orçamento praticamente em segurança, não sobra para essas outras áreas, para a qualidade de vida das pessoas. Então, isso é algo que esses grupos mais à esquerda em Israel falam muito, são muito vocais sobre. Então, não eu sempre gosto de desmistificar isso, e da mesma forma que a gente não pode dizer que todos os palestinos apoiam o Hamas, a gente não pode dizer que todos os israelenses apoiam o Netanyahu, né? Não existe isso. Existe uma pluralidade de opiniões muito grande em Israel, movimentos sociais. A gente, por exemplo, teve no Brasil um governo de extrema-direita por 4 anos. A gente vai dizer que todos os brasileiros apoiavam o Bolsonaro? Não, claro que não. Tinham manifestações, tinham pessoas que eram contra. Então, assim, a gente não pode, por pior que são as ações do Netanyahu, a gente não pode levar todos os israelenses junto nesse quadro, né? E lembrando que em Israel o sistema político deles é diferente do Brasil. Então, no Brasil, por exemplo, a gente vota para presidente. Aquele que tem a maior quantidade de votos válidos é eleito. Em Israel, não. Em Israel é um
parlamentarismo de coalizão. Você vota no partido e não necessariamente o partido com mais votos tem metade dos votos. Muito pelo contrário, ele vai ter que se juntar com outros partidos para ter maioria no parlamento. E o Netanyahu, o partido dele teve 34 cadeiras de 120 nas últimas eleições. Então isso não representa nem um terço dos votos. Então é importante deixar isso claro, que nem todos os israelenses são a favor do Netanyahu, nem todos os israelenses são a favor do que o Netanyahu está fazendo, pelo contrário, a gente está vendo novamente manifestações pedindo cessar-fogo, pedindo para que acabe a guerra. Então é importante colocar isso em pauta, porque o Netanyahu, ele é totalmente contra a paz, ele é totalmente contra o Estado palestino, ele já está em campanha política, a guerra nem acabou, ele já está em campanha política, porque ele sabe que ele vai cair, assim que a guerra acabar, ele vai cair. Ele quer que a guerra continue, exatamente por isso, para que ele não saia do poder, e se ele sair do poder, que ele consiga se reeleger. Então, esse é o interesse dele, é a luta incessante pelo poder. E o Netanyahu, então, com isso, ele faz tudo, ele joga com a democracia israelense, ele joga com os palestinos, ele joga com a possibilidade de guerra civil, ele leva tudo às últimas consequências para se manter no poder. É realmente uma figura que não tem nenhuma possibilidade de, com Netanyahu, um acordo de paz ser feito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Karina. Como eu dou aula de Oriente Médio, né, claro que eu não dou aula com o seu brilhantismo todo, né, eu trabalho de uma forma muito mais superficial sobre o Oriente Médio, e eu falo para meus alunos que um problema da paz é a questão da Cisjordânia. Né? Gaza, eles saem em 2005, né, eles devolvem Gaza, mas a questão da saída da Cisjordânia. O que falta, ou qual é a dificuldade que os judeus têm de sair da Cisjordânia? É só a questão da água ou tem mais alguma coisa aí envolvida nesse meio? A água nem é mais um determinante, eu acho. Eu acredito que hoje você tem dois elementos, né? Você tem aqueles que estão na Cisjordânia por uma questão ideológica, e com essas últimas eleições, esses partidos de extrema-direita, o número desses, vamos dizer, israelenses colonos que se mudam por questões ideológicas aumentou bastante, né? E são apoiados por essas alas mais de extrema-direita do governo atual. Então, que vem a Cisjordânia como os territórios de Judéia e Samária. Isso a gente está falando do conceito bíblico. Então eles acreditam. Então há um fundamentalismo religioso Sim, dentro desse meio para Israel. Sim, inclusive teve uma polêmica um tempo atrás, né, antes da guerra, quando já se discutia, né, essa questão desse governo de extrema-direita de Israel. Eles estavam tentando aprovar uma resolução, uma reforma do judiciário, que é, tipo, basicamente minar o poder do judiciário em Israel, transformando numa ditadura. E esse foco do fundamentalismo desses partidos de extrema-direita em Israel era muito, assim, muito evidente, né? E aí, em uma entrevista que eu dei, não lembro em qual canal específico, mas eu dei uma entrevista na TV e aí me perguntaram, né, se Israel poderia se tornar uma Hungria ou uma Polônia. E eu fui categórica, eu falei, eu acho que viraria um Irã. Tá? Por conta da questão fundamentalista religiosa. Ali não é só uma extrema-direita, como a gente vê extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria ou na Polônia. É uma extrema-direita fundamentalista religiosa. Tá? Então, que teria uma visão de Israel e assim, isso exclui não só os não-judeus, exclui os judeus que não se encaixam na visão deles de judeu, que é um judeu ortodoxo. Israel, a grande maioria dos judeus é secular. Não é nem religioso, na maior parte dos casos, quanto mais religioso ortodoxo. Então, assim, isso é uma representação que a visão deles o judeu ortodoxo, fundamentalista, que tem uma interpretação específica da Torá, muito parecido com o que a gente vê em grupos fundamentalistas islâmicos. Então, assim, por isso que em alguns lugares eu também disse, o Hamas e esse governo do Netanyahu, eles se retroalimentam, porque eles são muito parecidos. Eles são fundamentalistas, os dois, religiosos, tá? Querem o poder excluindo o outro. Então, o Hamas, ele quer o Estado palestino sem o Estado de Israel. Quer acabar com Israel, quer acabar com os judeus. Eles são antissemitas. E o governo atual de Israel quer acabar com os palestinos. Quer acabar com qualquer tipo de possibilidade de Estado palestino. Né? Seria tudo Israel. Então, a Cisjordânia, ela entra nesse quadro com esses fundamentalistas religiosos judeus ortodoxos que querem ocupar a Judéia e a Samária.
Mas você tem um outro grupo de pessoas que mora na Cisjordânia, israelenses, que não são fundamentalistas e não se mudaram para a Cisjordânia por uma questão ideológica, se mudaram por uma questão econômica. E aí tem culpa do governo também, e do governo Netanyahu especificamente. O porquê? Porque o governo ele foi criando vários incentivos para que as pessoas se mudassem para a Cisjordânia. Israel hoje é um país muito caro para se viver, né? Tel Aviv foi eleita a cidade mais cara do mundo este ano, né? Então, mais caro que Londres, que Nova York, que Paris. É uma cidade caríssima, metro quadrado muito caro. E concentra a maior quantidade de empregos, tanto em Tel Aviv quanto em Jerusalém. Jerusalém é um pouco mais barata, mas também é um lugar caro para se morar. Nesse caso, o que acontece? A pessoa trabalha em Tel Aviv, só que ela não tem dinheiro para morar em Tel Aviv. Então, o que o governo faz? Cria incentivo, constrói os assentamentos, né? Então, constrói conjuntos habitacionais extraordinários, com parquinho, com escola, com shopping, com universidade, com tudo que você puder imaginar. Cria uma estrada maravilhosa que te liga do assentamento até Tel Aviv. Então, em menos de uma hora, você está do assentamento até Tel Aviv. E pronto, aí a pessoa vai lá morar, óbvio. E aí, o que acontece? Por exemplo, os professores, que em Israel a educação é pública, assim como a saúde, tá? Então, o que eles fazem? O professor da rede pública, que trabalha no assentamento, ele ganha mais. Ele ganha mais do que o professor que trabalha, por exemplo, em Tel Aviv, numa escola pública. Igual. Por quê? Porque ele quer que a educação no assentamento seja melhor. Porque aí a pessoa vai ter um incentivo de se mudar para o assentamento. E o objetivo do Netanyahu sempre foi esse. Ele esteve no governo agora por 11 anos, né, de maneira contínua, e o objetivo dele era esse. Quanto mais pessoas vão morar na Cisjordânia, mais difícil é eu tirar as pessoas de lá. Hoje tem mais de 500 mil de israelenses que moram na Cisjordânia. Quando teve a desocupação de Gaza, tinham 5 mil israelenses morando lá. E já foi tão prejudicial para o governo que o governo caiu. O governo do Ariel Sharon caiu logo depois. Então, assim, ele teve problema de saúde, inclusive. Ele sofreu tanta pressão política, né, pressão na sua vida, que ele entrou em coma, ele ficou doente, entrou em coma e depois faleceu, nunca se recuperou e faleceu. Então, assim, isso com a saída de Gaza. Imagina sair da Cisjordânia com 500 mil de pessoas. Por isso que hoje em dia nem se fala mais da saída da Cisjordânia, se fala sobre compensação de territórios. Então, se fala em anexar os maiores blocos de assentamento a Israel, e Israel dá um pedaço de território equivalente para os palestinos. Só que o problema é onde vai ser esse território, né? Porque, por exemplo, teve uma proposta feita pelo Donald Trump em 2020, que seria dar esses territórios no deserto, ali perto de Gaza. Pô, não tem comparação. Cisjordânia com o Negev, com o deserto. O vale do Rio Jordão ali, o úmido Vale do Jordão. Sim. O árido deserto Negev. Exatamente. Então, assim, não tem isso, não foi aceito, né? Assim, não teve nem condição. Então, não é uma proposta válida, né? Teriam que pensar em territórios mais ao norte de Israel, que tem ali mais próximos das colinas de Golã e tal, que tem um terreno muito mais fértil, com fontes de água, com um clima muito mais agradável. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Então, nesse sentido, os assentamentos, eles pioram muito o processo de paz. Mas não moram só lá as pessoas fundamentalistas. Moram lá também pessoas que querem uma qualidade de vida melhor, né? Tem um documentário da Vox, um documentário de 2 partes, tem no YouTube, tem legenda, tudo mais, que é um documentário muito bom, que eles vão lá e tem o primeiro episódio, a primeira parte é contando tudo isso que eu falei agora dos assentamentos, e a segunda parte eles entrevistando pessoas que moram lá. E eles entrevistam os 2 tipos de pessoas, tanto os que estão lá por ideologia, quanto aqueles que estão lá por economia. E é muito interessante ver as pessoas se posicionando e falando por que elas moram lá. Então, é interessante ter essa visão também. E aqui tem pessoas que moram lá há gerações, né? Tem pessoas que moram lá, que os assentamentos começaram no final dos anos 60, depois da Guerra dos 6 Dias. Então, assim, tem gente que mora lá há gerações, tem famílias que estão lá desde os anos 70. E aí você pensa, como é que eu vou tirar essas pessoas daqui, né? Mas ao mesmo tempo os palestinos merecem o território deles. Então é uma questão muito complicada e o governo Netanyahu, novamente, né, evita ao máximo resolver essa questão, abordar essa questão da maneira que for. Parece que esses assentamentos lá na Cisjordânia parece que colabora um pouco com o imperialismo de Israel, né? Levar aí uma terra do Nilo ao Eufrates. Se eu não me engano, isso está dentro até do parlamento israelense. É verdade isso? Por esses... Desculpa falar, né? Mas por esses malucos da extrema-direita, sim.
Sim, de fato, sim, né? Mas é aquilo, até isso se consolidar, eu acho muito difícil. Eu acho que o problema maior é a Cisjordânia. Eu acho que a Cisjordânia é um território que foi sendo ali, né, consumido por esses assentamentos, e é que agora tem que se pensar o que se fazer com aquele território. A senhora acha que a mudança no quadro internacional hoje tem enfraquecido a propaganda política de Israel? Com certeza. Com certeza, né? E como eu disse antes, né? Eu acho que assim, Israel é uma coisa que é curioso, né? Porque às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo que, por exemplo, a mídia é pró-Israel, que Israel domina a narrativa internacional. Eu vejo de uma maneira contrária. Eu acho que Israel é muito ruim em propaganda internacional, nessa narrativa internacional. Eu acho que Israel é muito ruim. Eu acho que eles têm que melhorar muito, né, para atingir um objetivo que talvez eles tenham, né? Eu acredito que, por exemplo, o Hamas faz isso de uma maneira muito mais eficiente, né? Apesar da gente poder discutir, questionar a forma como faz, o Hamas é muito bem sucedido. Então, quando a gente vê a reação internacional, quando a gente vê a reação da opinião pública, isso em países no Ocidente, né? Não estou nem falando também no Oriente, eu estou falando no Ocidente, né? Que são países que a gente imagina que vão ser pró-Israel. Não, né, isso não é o que acontece. A gente vê nas principais universidades americanas, as Ivy League, então a gente vê Harvard, Yale, Stanford, né? O que a gente está vendo de até alguns casos, infelizmente, que não tem nada a ver, obviamente, mas que infelizmente estão acontecendo de antissemitismo, né? Contra alunos que são judeus, só por serem judeus, nem são israelenses, mas o que a gente vê de manifestações pró-Palestina, algumas até sendo pró-Hamas, é indescritível, né? Onde que a gente imaginar que nos Estados Unidos isso ia acontecer? Então, e está acontecendo. Então, eu acredito que Israel tem uma narrativa muito fraca, isso porque é muito difícil, eu acho que depende muito da imagem que a gente tem de Israel, né? E eu sempre tento desconstruir isso, da mesma forma que eu falei que, olha, o governo Netanyahu não representa todos os israelenses, assim como o Hamas não representa os palestinos, a gente precisa ter em mente que Israel também não é esse país que às vezes a gente imagina aqui, tanto a direita quanto a esquerda, né? Tem uma frase do professor Michel German, da UFRJ, que eu gosto bastante, que ele fala que no Brasil, nem a direita nem a esquerda entendem o que é Israel. Cada um tem uma imagem que quer ter de Israel. Então, por exemplo, a direita, né, principalmente a direita que a gente viu agora do governo Bolsonaro, tem uma visão de Israel como um país religioso, como um país, obviamente, branco, como um país da Startup Nation, do desenvolvimento econômico, do liberalismo, mas, ao mesmo tempo, é um país religioso, né? Então, conservador, né, em princípios e costumes. Aí eu jogo alguns dados para a gente ver que não tem nada a ver com isso. Primeiro, eu já falei, né? A maior parte da população judia de Israel não é religiosa. Pelo contrário, né? São seculares, que é chamado, né? Chama de laico eles. Laicos. Sim, eles se entendem como judeus culturalmente, mas não judeus religiosamente. Então, a grande maioria, tá? A grande maioria mesmo de Israel. Segundo, Israel tem o aborto descriminalizado desde os anos 70. E ele foi legalizado no início dos anos 2000. Hoje você consegue fazer qualquer mulher pode fazer um aborto em Israel gratuitamente pelo SUS, né? Pelo sistema de saúde público em Israel, preenchendo um formulário online, que depois ela tem que passar uma consulta psicólogo e tal, tem um procedimento, mas ela consegue fazer gratuitamente sem ter que pedir autorização para ninguém, ela consegue fazer por escolha dela. Então, isso, e assim, já era descriminalizado desde os anos 70, é que passou a ser oferecido no serviço público a partir dos anos 2000, e com a pandemia eles criaram esse formulário online, então facilitou o processo. Então, assim, onde que é um país conservador como a direita brasileira pensa que é? As drogas em Israel são descriminalizadas, a maconha é descriminalizada em Israel. Então, assim, tanto que lá você tem um monte de produto derivado de maconha. Né? Tipo, a maconha ela é legalizada, mas ela, por exemplo, os produtos, você pode ter produto com canabidiol, produto com THC, isso é liberado. Não tem isso em Israel, não é uma questão isso em Israel. Falando sobre a questão da economia, de fato, teve uma onda de neoliberalização em Israel, principalmente no governo Netanyahu, só que ainda tem resquícios dos governos de esquerda lá de trás, principalmente nas primeiras 2 décadas de Israel, que estabeleceram algumas coisas que no Brasil, por exemplo, é loucura. Lá eles têm um único sindicato central para todos os trabalhadores, então que é a Estadrut. Então todos os trabalhadores respondem a um mesmo sindicato. Isso facilita muito para a negociação com os setores da economia. Então, vai ter greve
consegue centralizar tudo, a greve no Estadruto. Então, isso é resquício lá das administrações da esquerda lá atrás. Então, são questões que o governo Netanyahu não vai mudar, porque isso já foi superado. Então, assim, não vai acontecer. Então, isso já é algo consolidado na sociedade. Então, é dessa forma que eu respondo, por exemplo, para as pessoas de direita. As pessoas de esquerda também têm uma visão de Israel, que Israel é um país rico, de brancos, opressores, que querem dominar e ser imperialistas, e que são ocidentais, né? Então é uma visão tipo, de o braço dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso é um enorme de um preconceito sobre o que é Israel. Metade da população, isso eu tô falando só que tem árabes israelenses, tá? 20% da população em Israel são de árabes. Mas tudo bem, vamos falar só dos judeus. Dos 75% de judeus que tem em Israel, metade deles são de judeus de origem dos países árabes. Então, judeus do norte da África, judeus do Iraque, do Egito, da Síria, do Líbano, da Jordânia, judeus que foram expulsos depois da criação do Estado de Israel. Então, depois que Israel é criado, mais de 700 mil judeus são expulsos desses países e uma grande maioria vai morar em Israel. E hoje eles são metade da população judia de Israel. Então, assim, dizer que o judeu israelense é branco é você ignorar a grande maioria da população de Israel que não é branca. E isso nem estou falando dos judeus etíopes e judeus ugandenses, que são provenientes, né, desses países, Etiópia e Uganda, que são judeus de pele negra retinta. Tá? Então não pode nem, assim, não é nem, como a gente fala, miscigenado, tá? Eles são de uma comunidade que é a Beta Israel, que é uma comunidade judaica ancestral na África subsaariana. Então, assim, você está invisibilizando minorias, que nem são minorias numericamente, né? Mas são minorias no poder político e econômico em Israel, mas está invisibilizando a cultura dos judeus Mizraim, que a gente fala, que são os judeus dos países árabes, dos judeus etíopes, dos judeus sefaraditas, que são do norte da África, então, por exemplo, do Marrocos, da Argélia. Então, assim, invisibilizando todos eles. Primeiro, e outra questão, achar que Israel pode ser um país, vamos dizer assim, considerado desenvolvido em termos de IDH, índice de Gini, diversos índices, né? Mas existem pessoas pobres em Israel. Existem moradores de rua em Israel. Infelizmente, né? Mas existe. Então, você achar que todo israelense é rico, também não representa isso, né? Então, eu acho que há uma invisibilização muito grande. Eu acho que os dois grupos ideológicos no Brasil, né, generalizando, têm uma visão muito pobre. Para Israel. Exatamente. Então, assim, acho que sabem pouco sobre a política israelense, sabem pouco do que acontece lá. E isso não é para defender o Netanyahu. Eu falei um monte aqui do Netanyahu, critiquei pra caramba. Eu só acho que as coisas merecem o seu devido respeito. Como eu critico muito, né? Eu critico muito quem, por exemplo, que eu já escutei, pessoas falando que os palestinos são todos a favor do Hamas, então tem que sofrer mesmo. É um absurdo isso. Você não pode relacionar islamismo com terrorismo, você não pode relacionar o Hamas com o resto dos palestinos. Eu acho que as coisas são certas. Você tem uma pluralidade na sociedade palestina gigante, né? Porque aí você tem os palestinos da Cisjordânia, você tem os palestinos de Gaza, você tem os palestinos da diáspora no mundo inteiro, você tem os palestinos israelenses que têm cidadania de Israel, mas que se consideram palestinos, já conheci muitos deles. Então, assim, eu acho que é uma riqueza muito grande e que não se define nessas visões maniqueístas que a política brasileira tem. Olha, qual é o papel do Brasil, qual foi o papel do Brasil para repatriar refugiados da Palestina? Bem, o papel do Brasil foi crucial, né? Eu acredito que a operação, isso não só dos palestinos, mas também dos brasileiros que estavam em Israel, né? Acho que o papel que o governo brasileiro fez junto com a FAB foi muito importante e eu acho que representa esse lugar que o Brasil quer ocupar no cenário internacional, que é um espaço realmente da diplomacia, de ser um mediador. Então, eu acho que o papel que o Brasil desempenhou foi excepcional no aspecto diplomático, logístico, né? O problema é que em algumas falas, eu fiz algumas críticas também na mídia, algumas falas, isso nem do governo brasileiro em si, mas algumas falas do presidente Lula, eu acho que prejudicaram aí uma posição de mediador que o Brasil queira ocupar no cenário internacional, né? Então, quando o presidente Lula comparou a ação do Hamas com a ação de Israel, é perigoso, porque, né, isso faz uma ponderação que é aquilo. Israel comete atrocidades, mas Israel é julgado de uma maneira diferente, porque tem um exército formal, é um Estado formal. Então, Israel
poderá e provavelmente será, né, o governo e as pessoas, então, por exemplo, Netanyahu, vão ser julgados em tribunais internacionais, por exemplo, por crimes de guerra. Você não tem como fazer isso com o Hamas, porque o Hamas é um grupo não ligado ao Estado, é um grupo paramilitar. Grupos paramilitares você não tem como condenar e processar no Tribunal Penal Internacional, né? Não existe isso. Então, o Israel pode. Então, Israel obedece regras que o Hamas não obedece. Então, você comparar a ação de Israel com a ação do Hamas é prejudicial para essa postura que o Brasil preza e que o Brasil almeja de mediador no cenário internacional. Então, também, em outros momentos, quando o Brasil demorou muito para reconhecer que tinha um refém brasileiro em Gaza. A gente sabe hoje que tem, né? O Michel Nizenbaum. Ele é um brasileiro que mora em Israel e que foi feito de refém pelo Hamas e está em Gaza hoje. O Brasil demorou muito para reconhecer, né? Que esse refém brasileiro estava lá. Então, essas posturas acabam dando uma visão de que o Brasil não seria neutro. Mesmo que a gente saiba que no fundo, é neutro, no sentido que é a favor de dois estados, nunca rompeu relações com Israel, diferente de outros países que estão rompendo relações com Israel. Então o Brasil não vai fazer isso. Mas para pessoas que são mais críticas, e principalmente para os atores no cenário internacional, então a gente fala de Israel, dos Estados Unidos, o Brasil não vai ser visto como neutro. Então isso prejudica a posição do Brasil como um mediador. A gente vê que, por exemplo, quem ocupou esse papel agora foi o Catar. Você achava que o Catar ia ser neutro? Mas é uma frase engraçada. Não basta ser neutro, tem que parecer neutro. Então, o Catar não é neutro, mas ele pareceu neutro. Então, ele foi aceito como mediador no conflito junto com os Estados Unidos e com o Egito, né? Então, nesse sentido, é muito esse aspecto que importa. Parecer neutro. E aí, quando tem essas falas vindo do presidente Lula, o Brasil acaba prejudicando essa imagem de neutralidade, né? E acaba ficando uma posição um tanto errática, né? Aconteceu em outros conflitos, no próprio agora conflito, possível conflito na Guiana, também no conflito na Ucrânia, também tiveram posições parecidas do governo brasileiro de não se colocar como neutro, acabar querendo criticar um lado que os Estados Unidos apoia ou apoiar um lado que os Estados Unidos critica. Então tem muita essa busca por contrapor poder aos Estados Unidos, e isso pode prejudicar o objetivo final do Brasil, que é ser, né, um ator relevante no sistema internacional, que seja um mediador, que seja visto como um ator que busca a paz, né? Isso é mais importante, ao meu ver, que eu não sou ninguém, mas ao meu ver, do que ficar contrapondo o poder aos Estados Unidos. Eu acabei lembrando, Karina, aqui a pergunta que eu falei, acabei até notando para não esquecer. Aproveitando um pouco assim, a sua vivência, você já fez Israel algumas vezes, né? E eu não vou esquecer, não, só para terminar de falar aqui, o Brasil, um brasileiro presidiu a comissão da ONU em 47, foi, acho que Sim. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, né? Então, para a gente, para mim, né? O Itamaraty, por exemplo, deve ter algo de luxo para as relações internacionais do Brasil, né? Tem uma tradição de neutralidade muito tempo. Só para fazer esse gancho e para voltar à pergunta que eu gostaria de fazer para você, que está aproveitando, era o apartheid. Se os palestinos realmente sofrem um apartheid por parte de Israel? Boa, né? Eu acho que assim, a gente primeiro assim, eu sou muito chata com conceitos. Então, primeiro vamos definir apartheid, né? Vamos falar o que foi o apartheid na África do Sul. Quando a gente fala de apartheid, é um sistema de segregação de pessoas em um mesmo país. Então, isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Não era chamado de apartheid, mas aconteceu nos Estados Unidos, assim como na África do Sul. Você tinha uma época, né? Isso até recentemente, não faz tanto tempo assim. Né, o apartheid terminou nos anos 90, é super recente. Você tem cidadãos do mesmo país, então sul-africanos, americanos, que não têm isonomia perante a lei e que são tratados de maneira diferente, com uma segregação física entre elas, baseados na cor da pele, tá? Então, o que acontece? Nos Estados Unidos era assim como acontecia na África do Sul. Então, as pessoas negras não podiam usar os mesmos banheiros, que as brancas não podiam beber no mesmo bebedouro, que as brancas não podiam ir no mesmo ônibus, não podiam estar nas mesmas escolas, não podiam morar nos mesmos bairros, não podiam trabalhar juntas. Era uma segregação real que acontecia, né? Não podiam ir nas mesmas lojas. Então,
eu também, há muito tempo atrás, eu fiz um intercâmbio na África do Sul, um curto intercâmbio, e eu pude fazer alguns passeios, né, em alguns museus para entender o que foi o apartheid. E eu fiz um tour, né, um walking tour desses city tours em cidade, andando, e a guia, ela explicou, a guia era negra, e ela explicou, tipo, ela viveu no apartheid, né? Isso eu fui para lá em 2010, no ano da Copa do Mundo. E ela explicou que, assim, ela viveu no apartheid quando ela era criança, e ela contava que, por exemplo, tinha uma loja que eles queriam ir, eles não podiam entrar naquela loja. Só que, assim, o que acontecia? Então, eles viam na vitrine, a vendedora provava nela mesma a roupa, porque eles não podiam provar a roupa, porque eles não podiam entrar na loja. E aí, se eles quisessem comprar, eles entregavam o dinheiro na porta para a vendedora, sem encostar, e levavam a mercadoria embora. Então, eles não podiam entrar na loja, eles não podiam provar a roupa, eles tinham que, assim, fazer a compra da maneira que dava. Isso em vários estabelecimentos comerciais. Então, isso era o apartheid. Então, e como eu falei, nos Estados Unidos, que não era chamado apartheid, mas teve uma segregação real. Uma segregação de que as pessoas não podiam andar juntas num casamento interracial, nem pensar, era proibido por lei, pena de morte. Assim, era realmente uma segregação real, não podia ter vários filmes que contam, né? Mas eu sempre lembro de um filme, que é, na verdade, um livro, mas que virou filme, que é aquele Histórias Cruzadas, né? Que mostra a história de algumas empregadas domésticas negras que trabalhavam em casas de brancos, e elas não podiam usar o banheiro da casa. Tipo, elas tinham que usar um banheiro fora. Tipo assim, foi construído um banheiro só para negros fora. Então, assim, isso era o apartheid real. Vamos falar o que é Israel. Israel tem preconceito? Tem racismo? Tem. Tá? Eu não vou aqui falar que não tem. Óbvio que tem. E assim, o racismo em Israel não é contra negros, é um racismo contra árabes. Então a gente tem que entender que isso é diferente. Inclusive, aqueles judeus Mizraim que eu falei, que são judeus de origem dos países árabes, eles têm fenótipo árabe. Assim, porque não existe, né? A gente fala assim, o fenótipo do judeu não tem cara de judeu. Judeu tem de tudo quanto é tipo de judeu. Né? É um preconceito também vindo muito de resquício do antissemitismo europeu, a gente achar que os judeus têm uma certa característica física, né? Não tem. Isso é fruto do nazismo, né? Daquelas teorias de eugenia, aquelas teorias como fala, de uma ciência racista. Isso, exatamente. Então, isso é algo que, assim, vem disso, a gente ter essa ideia de que o judeu tem uma cara. Não. Você tem judeus de tudo que é tipo. E você tem judeus que têm a aparência de árabes, porque eles são dos países árabes, né? E teve miscigenação. Isso é óbvio, né? Aliás, ainda mais porque o judaísmo se passa pela linha matriarcal, né? Então, se passa pela mãe. Então, né, o pai pode ser de outra etnia e ok, vai ter miscigenação. Né? Então, nesse caso, os judeus que parecem árabes também sofrem racismo, porque o racismo é contra árabes. Né, mais do que não é contra negros, isso por conta da história da construção do país, que é diferente do Brasil, dos Estados Unidos, que a gente teve escravidão e tudo mais. Então, isso contextualizar isso. Quando eu falo de racismo em Israel, eu estou falando de racismo contra árabes. Então, tem racismo. Existe racismo velado, existe racismo institucional, mas não existe um racismo pela lei. Isso é diferente. O apartheid era pela lei. Então, você tinha uma lei de todos os nacionais daquele país que eram tratados diferente, de forma diferente pela lei, por conta da cor de pele. Puníveis pela lei. Então, quem, por exemplo, uma pessoa que gostaria, um branco que gostaria de se casar com uma pessoa negra, era punido pela lei. Então, você tinha uma lei. Em Israel não tem leis que coloquem o racismo. Não, o racismo é como no Brasil. O Brasil hoje também não tem leis racistas. Mas, obviamente, existe racismo no Brasil. Tá? Então, é isso que eu coloco. Então, eu faço a diferenciação. Quando a gente fala dos israelenses, então todos aqueles que têm documento de Israel, que são israelenses, então eu falei 20% de árabes, 75% de judeus e 5% de outros, todos eles têm isonomia perante a lei, tá? Isso, como eu falei, eu morei em Israel, inclusive eu fiz parte do meu doutorado na Universidade de Haifa, como você citou, que é a universidade conhecida como a Universidade da Coexistência, porque eles têm muitos alunos árabes, proporcionalmente ao número de alunos judeus. Então, assim, tem muita coexistência mesmo. E eu morei no dormitório da faculdade, e eu dividia o dormitório com estudantes árabes, tá? Árabes palestinas com cidadania israelense, tá? E assim, elas frequentavam a universidade, eu saía com elas muçulmanas, tá? Eu saía com elas para comer, eu saía com elas para tomar sorvete, eu saía com elas para ir no cinema. Então, assim, não tinha restrição no ônibus, não tinha. Entre elas falavam em árabe, comigo elas falavam em inglês, né? Porque meu hebraico não é bom, mas elas falavam hebraico fluente, porque é ensinado na escola.
Elas estudaram na escola pública em Israel, como todo mundo, 99% das pessoas. Elas estavam estudando enfermagem, então elas iam. É muito comum isso. Na área da saúde em Israel é muito comum ter árabes, tá? Então você tem muito árabes médicos, enfermeiros, farmacêuticos. É muito comum ver árabes farmacêuticos, é bem comum. Então, assim, então eles atuam mais na área da saúde, mas não é limitado, eles podem atuar em qualquer área. Tem juiz da Suprema Corte que é árabe, como eu falei, tem membros no parlamento que são árabes, já tiveram ministros árabes, quando o Partido Árabe, o Balad, fez parte do governo. Então teve ministro árabe, tem juiz árabe, juiz da Suprema Corte, mas tem juízes locais árabes, tem prefeito árabe, tem tudo quanto é tipo de profissão. Tem empresário árabe, inclusive uma das meninas que morava comigo, ela era bem rica, o pai dela era empresário. Então, assim, você tem donos de empresa, de comércio, de restaurante. Sim, é realmente, assim, muito diversificado. Eles não têm limitação de ônibus, de escola, de emprego, de lugar para morar. Entendeu? Não tem. Você pode morar em qualquer lugar que você quiser. Obviamente, né? Você vai querer morar perto da sua família, da sua comunidade. Então, em geral, os árabes moram em regiões próprias. Mas não é porque é impedido que eles morem em outros lugares. Tem uma cidade, por exemplo, ao norte de Tel Aviv, que chama Hanana. Tem muitos brasileiros que moram lá. É porque os brasileiros são proibidos de morar em outro lugar? Não, é que os brasileiros foram morar todos juntos. Ali tem até mercadinho brasileiro com produtos locais. Então fica mais fácil. Então, em geral, um brasileiro que vai para Israel sem família, sem muita gente, ele vai morar em Hanana, porque tem muitos brasileiros lá, e eles vão se apoiar numa comunidade. Então é por isso, não que tem uma restrição de morar em outro lugar. Então, eles têm passaporte, eles têm carteira de identidade, eles votam, eles não são obrigados a fazer exército, mas eles podem fazer. Por que eles não são obrigados? Tem dois grupos em Israel que não são obrigados a fazer exército. Os judeus ultra-ortodoxos, porque eles têm como foco, muitos são antisionistas, e eles têm como foco o estudo da Torá, né? Esse é o objetivo da vida deles. Então, eles não vão para o exército. Alguns vão, mas a maioria não vai. E os árabes, né? Os não-judeus em geral, mas a maioria deles são árabes, 20%. Por que os árabes? Porque é aquilo, ele vai ter que ir para a guerra. Na guerra, pode ser que ele tenha que matar um palestino. Então, o exército de Israel, tipo, o governo, isso foi definido lá nos anos 50, tá? Mas foi definido que, tipo, não vamos fazer um árabe matar um outro árabe. Então não é obrigado, eles não são obrigados. Mas eu conheço muitos que fizeram. Principalmente, aí não só os palestinos, né? Mas tem uma outra comunidade árabe que são dos drusos. Os drusos costumam fazer muito serviço militar, inclusive seguem carreira militar. Né, eles não só fazem o serviço militar obrigatório, como eles seguem carreira militar, podendo chegar a general, né, cargos major, cargos altos no exército. Mas também conheço árabes palestinos que fizeram exército e que seguiram carreira militar. É uma minoria, mas tem também aqueles que seguem carreira militar e que conseguem também chegar em cargos altos dentro do exército. Então, assim, inclusive mulheres, tá? Eu conheci na faculdade também, não que moraram comigo, as que moraram comigo, nenhuma delas fez exército, mas tinha uma líder de movimento estudantil lá na universidade, que era árabe palestina, e ela fez exército, ela fez o serviço obrigatório para mulheres, que são de 2 anos, e depois ela não seguiu carreira, mas ela fez. E aí eu até perguntei para ela um dia, eu falei, que legal, né? Por que você quis fazer? E ela falou, porque eu queria fazer parte da sociedade israelense. E lá é uma coisa importante, fazer exército é como um rito de passagem. É como lá no Brasil a gente sai da escola e vai para a faculdade, lá eles saem da escola e vão para o exército. Então é um rito de passagem na própria sociedade. Então, para você ser totalmente integrado, você tem que ter feito o serviço obrigatório, pelo menos. E tanto que até pessoas com deficiência raramente são dispensadas, né? Eles colocam em posições que a pessoa consiga executar, não é o combate necessariamente, né? Tem muita posição administrativa. Então, assim, o que eu digo, né? Resumindo tudo, falei muito, mas resumindo. Os cidadãos de Israel não têm apartheid, tá? Não tem apartheid. Aí, obviamente, a gente tem que falar dos palestinos da Cisjordânia e dos palestinos de Gaza. Aí é uma outra história. Eu não chamo de apartheid, mas há uma segregação. Há uma segregação. Porque eles não são israelenses. Eles não são israelenses. E aí é a história, né? Eles deveriam ser israelenses? Não sei te responder. Meu pensamento é que sim, mas ao mesmo tempo eu acho, por uma questão de direitos prática, mas ao mesmo tempo eu penso, muitos não. Isso aconteceu com os palestinos em Jerusalém Oriental. Quando Israel anexa Jerusalém Oriental, eles oferecem cidadania para os palestinos que moram lá. Tinha 2 opções. Ou eles pegavam cidadania israelense, ou eles pegavam visto de residência.
Muitos não aceitaram a cidadania, muitos aceitaram o visto de residência. Por quê? Eles moram lá em Jerusalém Oriental, podem morar lá. Por quê? Porque eles sentiam que, pegando a cidadania israelense, eles estariam abrindo mão de uma futura cidadania palestina. E eu acho isso completamente válido e legítimo. Então, assim, eu penso que eles deveriam ter os mesmos direitos que os israelenses. Isso na Cisjordânia, isso em Gaza. Isso, para mim, é sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso não resolveria a questão. Então, eu acho que eles deveriam ter um próprio Estado. Esse, para mim, que eu acho que seria o ideal, né? Se não tem o ideal, que eles tivessem os mesmos direitos, né? Então, isso eles não têm de fato. E eu acho que isso prejudica. Muitos têm visto de trabalho para trabalhar em Israel, principalmente na Cisjordânia, porque falta emprego, em Cisjordânia e Gaza. Mas na Cisjordânia, como não tem o Hamas, Israel fornece mais vistos de trabalho para palestinos na Cisjordânia do que para palestinos em Gaza. Então, eles trabalham em Israel. E tanto que, como eu falo, que não há o apartheid dentro de Israel, porque você não sabe, tem palestinos que trabalham um monte de funções. Principalmente os homens trabalham na construção civil, esses da Cisjordânia. Você não sabe se é um israelense ou não é. Você não tem como saber, sabe? Eles não andam com um negócio, né? Fazendo. Horrível fazer referência ao Holocausto, mas com uma estrela de Davi no peito, eles não andam com algo fazendo a referência de que eles são palestinos com visto de trabalho. Então você não sabe. E eles pegam o mesmo ônibus que você, dependendo para onde eles vão, né? Então é aquilo. Você não tem como saber. Eles vão saber na hora que eles forem voltar para a Cisjordânia. E quando eles entram em Israel, que eles têm que passar nos checkpoints, que realmente é uma humilhação. Então, há segregação quando se fala da Cisjordânia e de Gaza, né? Mas eu não acho que seja um apartheid, porque o apartheid era com pessoas com pessoas cidadãs, né, do mesmo país, e você tinha uma segregação pela lei, né? Então, eu acredito que não é apartheid por essas razões. Mas isso não quer dizer que dentro de Israel não haja racismo e discriminação, e não quer dizer que não haja segregação no caso dos palestinos de Gaza e da Cisjordânia. Entendi. Karina, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, tá? Você tem aí o tempo que você quiser para fazer as considerações finais, falar do seu trabalho. E eu vou agradecer muito a oportunidade que você me deu de conversar com você, de conhecê-la, né? E saber das suas ideias, saber dos seus estudos, das suas pesquisas. Muito obrigado ao canal Jacó que faz, tá? Um agradecimento. E fica à vontade para voltar quantas vezes que quiser, tá bom? O convite está feito aí. Muito obrigado. Pode considerar aí, fica à vontade no chat. Muito obrigada pelo convite, realmente é um prazer estar aqui, poder falar um pouco. Eu agradeço muito esse espaço, porque a minha visão não é uma visão que em geral se tem, né? Eu acho que as pessoas adotam um lado ou outro, eu tento não adotar nenhum lado. Eu tento tratar com respeito os dois movimentos nacionais que existem. Os palestinos têm total direito e legitimidade a um Estado que seja independente, que seja economicamente viável, que tenha fronteiras que possam ser defendidas, que tenha suas estruturas, como qualquer outro Estado do mundo. Eles têm mais do que direito, eles têm, de fato, isso deve ser garantido a eles. Isso não exclui a autodeterminação judaica também, que também merece ser considerada. Então, eu acredito que a melhor solução para o conflito seriam dois estados, né? Apesar disso ser muito difícil, eu acredito que com as lideranças que a gente tem hoje, seja com o Netanyahu, seja com o Hamas, isso é quase impossível de acontecer. Mas eu sou positiva. Eu acredito que existem lideranças palestinas e existem lideranças israelenses que sim querem construir a paz, que querem... E eu construir a paz não é algo, vamos construir a paz. Não. Com divisão dos territórios, com Israel pagando indenizações, reparações, permitindo o retorno de refugiados, nem que seja uma parte deles. Tudo isso eu acho extremamente importante para se construir a paz, porque a paz ela é construída com confiança, né? Isso que a gente falava muito na universidade lá em Haifa, o meu orientador lá foi o professor Ed Kaufman, e ele trabalha exatamente com isso, ele dá um curso com um professor palestino, então ele é judeu e com um professor palestino ele dá um curso lá na Universidade de Haifa, e ele trabalha nesse curso exatamente isso, essa construção de confiança. E eu acredito muito que quando as pessoas se relacionam, então, quando você está próximo, né, um judeu com um árabe com um judeu, as relações elas podem sim ser construídas, né? É possível viver em paz. O problema é quando mistura o poder, quando mistura as ideias, né, de poder, de sempre querer mais e mais e mais, aí isso prejudica muito. Então, eu acredito que para a gente pensar na paz no futuro,
É importante olhar para o passado, sim, para pensar em reparações, para pensar em compensações, para tentar corrigir erros do passado, mas não ficar discutindo quem errou mais. Eu acho que isso não ajuda em nada o processo de paz. E é necessário reconhecer, um reconhecer o outro. O israelense reconheceu o palestino e o palestino reconheceu o israelense. E aí, a partir daí, aí teremos a construção de um processo de paz que eu espero que seja duradouro e que seja definitivo, né? Porque a região e as pessoas que moram lá merecem isso há muito tempo. Ok. Eu conversei com a doutora Karina Caladrini. Muito obrigado. Seja bem-vinda sempre quando você quiser. Você foi uma pessoa brilhante na sua exposição, porque muitas das pessoas não conhecem, né, a sua experiência, os lados, né, e você foi brilhantemente, delimitou os lados, tá, de uma forma muito, muito didática. Tá? E seja bem-vinda quando quiser. Tá bom? Karina, muito obrigado. Tá? Seja bem-vinda ao GeoCast, se quiser. Obrigada, muito obrigada.